Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de fazer parte deste congresso, desta conferência, tendo em vista a minha pequenez diante de um evento tão grande e tão glorioso. Agradeço ao pastor Jairo, pastora Priscila, todos os obreiros que estão em seus cuidados, a equipe de missões, na pessoa do Dr. Juliano, evangelista Juliano, irmã Juliana, ao pastor Gazano. Quero agradecê-los, agradecer a toda a igreja, a receptividade dos irmãos, desde a minha chegada no aeroporto, o carinho, o cuidado do Diogo, do Douglas. Muito obrigado. Queridos, eu quero ler um texto para conciliar a conferência, tendo em vista que é missões. E eu acredito, Cláudio e Murilo, muito bom revê-lo, irmã Rosa, Dani, que quando nós nos reunimos para uma conferência, é para nos motivarmos, nos reabastecermos e voltar ao campo de batalha. Uma conferência é onde os feridos têm que sair sarados. E eu quero ler um texto para me basear no ápice da missão. Unidade. Capítulo 50 do livro do Gênesis tem um texto, e eu quero tomar 3 versículos para usar um contexto como um todo. Versículo 15, versículo 20 e o 21. O versículo 15, mais uma vez, agradeço a Deus pela vida do pastor Reuel, os missionários, sobretudo, vocês são especiais. Versículo 50. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. 21. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? Queridos, eu quero tomar por base esse texto para usar o contexto sobre o projeto, a unidade, características dos enviados. Quando nós observamos o livro do Gênesis, capítulo 12, a Bíblia nos leva a uma chamada ousada. Ali a gente já percebe que Deus escolhe um homem em meio a tantos outros, em meio a um caos espiritual. E os irmãos sabem que o projeto de Deus, segundo o capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, o ápice ele diz a Abraão: através de ti eu vou reconciliar, eu vou salvar todas as famílias na face da terra. Então os irmãos observam que era uma chamada inusitada. A história ia ser feita dentro do contexto escolhidos e enviado. Eu te enviarei a uma terra.
E o interessante é que a Bíblia diz que ele acreditou, motivado por uma circunstância. Então os irmãos vão observar que o projeto começa com o sentimento de amor. Os irmãos vão observar nisso a característica, entre outras, deste homem, é que quando ele é traído sentimentalmente, quando Ló se rebela, usando a nossa linguagem, quando era o momento dele estar junto, dele ser agradecido, ele se separa. Então veja que ali Abraão já tinha motivo de sobra para o descartar. Mas ele não foi chamado para descartar. A ponto que a Bíblia diz que quando Ló está em perigo, é sequestrado, a notícia chega em Abraão. E o sentimento de reconciliação, o sentimento de amor, invade o coração, quando ele tinha tudo para não dar a mínima. Ele junta os melhores homens que tinha. Ele expõe a própria vida em perigo. Ele não manda, ele vai resgatar quem lhe traiu. E a Bíblia diz que ele consegue. Característica de enviados. Característica de uma missão: resgatar, salvar. O projeto vai se desenvolver por meio de Isaac. Isaac casa com Rebeca, passa 20 anos sem gestação, improbabilidade patológica. 20 anos de oração, perguntando, questionando a Deus. E depois de 20 anos ela concebe. Mas a gravidez é conturbada. E ela questiona a Deus, e Deus lhe responde: há 2 nações no teu ventre. Veja o que Deus diz: o menor dominará o maior. Simples. As crianças nascem. E quando as crianças nascem, que vão se desenvolver, aí a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó, e na contrapartida Rebeca amava mais a Jacó do que Isaú. Então veja que o projeto aqui vai começar de uma maneira distorcida, vai continuar por preterir, por escolher. Eu sou mais esse, sou mais aquele, sou mais aquela, sou mais o outro. Então veja que o processo que Deus faz, a ponto que Esaú abre mão do direito, voluntariamente, espontaneamente, e vende com juramento. Tudo ia continuando. Isaac fica velho e chama Esaú e diz: vai ao campo, prepara uma caça, uma comida daquela que você sabe fazer, porque o dia do teu direito de primogenitura está chegando e eu quero te abençoar. Rebeca o viu, e enquanto Esaú ia ao campo, ela diz a Jacó: vai ao rebanho e me traz 2 animais, e eu vou preparar um guisado que o teu pai gosta, porque eu vi que ele vai abençoar o teu irmão. Queridos, vocês estão me ouvindo, e a internet também.
Veja que estou me baseando em críticas construtivas, se essa eu posso chamar crítica, porque nem nisso eu tenho um direito. Mas pegando pormenores, não denegrindo a imagem de personagem, mas é conferência. Então, se nós analisarmos na ótica humana odierna, sem levar em conta a liberdade, sem a lei do passado, eu sou leigo no direito. A minha formação é administração e teologia. Mas pelo senso de conhecimento, você vai perceber que houve algumas infrações, digamos assim. No mínimo, houve falsidade ideológica, calúnia. Veja que Jacó teve medo e disse: mãe, eu não posso. Se o papai descobrir que sou eu, em vez dele me abençoar, vai amaldiçoar. Ela diz: deixa que a maldição caia sobre mim. E interfere. Veja que em suma a interferência causou um dano tão tremendo, que quando Isaú volta, esquecendo-se que vendeu o direito, ele: quem é você? Isaú, meu pai, o senhor me enviou ao campo. Olha, e quem é aquele homem que chegou primeiro? Veja que Isaú grita desesperadamente. Mas não tinha mais jeito. Então a única alternativa, você vai ver que o projeto começa com o contrário do amor, com o ódio, no desenvolvimento. Porque a Bíblia diz que Isaú maquinou: papai vai morrer logo, e quando ele morrer, eu mato Jacó. O ódio, a Bíblia diz que Isaú odiou Jacó. E ódio é o inverso do amor. Ódio é um sentimento de profunda inimizade, uma aversão profunda. Veja que quando a notícia vaza na nossa linguagem, chega aos ouvidos de Rebeca, ela questiona. Ela diz: Jacó, vem cá, o negócio está feio. Então, como ela era estrategista, ela vai a Isaac e diz: olha, Isaac, Isaú casou com mulheres hetéias e eu estou amargurada, e eu não quero que aconteça com Jacó. Mas era uma porta para tirar Jacó dali. Permita que ele vá à casa dos meus parentes em Padã-Arã para casar com uma das suas parentes. E é permitido, mas a Bíblia diz que Isaac sai furtivamente, desesperado, com medo da ameaça. O ódio prevalece. A despeita prevalece. Isaú odiou Jacó. Ele vai ralar 20 anos. Na ótica normal, Deus não precisa de atalho, gente. Os maiores sofrimentos que vêm sobre nós é precipitações da nossa própria parte. Se esperarmos legalmente no que Deus promete e seguirmos a regra que está aqui, não vai ter problema. O problema são os atalhos. 20 anos ralando. Capítulo 31 diz que depois de 20 anos, Deus vai lá. 20 anos, ruptura familiar. Deus diz: é hora de voltar. Veja que até aqui o projeto estava travado. Sem unidade, sem amor, sem conciliação, o projeto trava. Estava travado. Aí Deus diz a Jacó: é hora de voltar. Volta para a casa dos teus pais e eu vou com você. Mas não foi suficiente Deus dizer isso. O medo o domina.
E medo de quê? De reencontrar o seu irmão. Veja que quando ele sai da casa de Labão, das terras de Labão, antes de cruzar o Jaboque, ele abre mão de quase tudo que conquistou nos 20 anos de sofrimento. Ele divide os rebanhos em 3 grupos. Cada grupo de rebanho, cada rebanho, melhor dizendo, com um servo. E disse, vai na frente o primeiro. E o outro mantém uma grande distância. Porque se vocês encontrarem Esaú, vocês vão dizer, quando ele perguntar, de quem são esses animais, este rebanho? Você vai dizer, o teu servo Jacó. Ele não ousou chamar nem de irmão. Ele disse, o teu servo Jacó enviou como presente. 3 grupos. Ele resolveu abrir mão de tudo, praticamente, do que tinha conquistado naqueles anos de sofrimento, para uma reconciliação. Coração quebrantado. Quando cruza o Jaboque, luta com Deus, é abençoado, Deus renova, mas o medo não vai embora. O projeto estava travado. Quando ele cruza o Jordão, ele separa os filhos das escravas e coloca primeiro na frente, divide os grupos, porque se ele atacar um, dá tempo nós fugirmos. Capítulo 33 diz que veio o reencontro. E quando ele vê Esaú, ele já vai se derretendo. Põe a cara no chão. E Esaú lhe faz uma pergunta, meu irmão, para que tudo isso que você mandou na frente, que você enviou, é um presente do servo para o Senhor. Aí Esaú disse, preciso não, meu irmão, Deus também me abençoou, e eu tenho muito. Não precisa de atalho. Deus não disse que ia amaldiçoar Esaú. Deus só disse que Jacó ia dominar. Foi a precipitação que causou o ódio. Aí eles se abraçam, choram. Aí Deus destrava o projeto. O ódio é superado pelo amor. A divisão é superada pela reconciliação. Aí o projeto destrava. Aí a Bíblia diz que Jacó tem 12 filhos. O projeto vai crescendo. Dos 12 filhos, veja que não é à toa que Deus escolhe um. Porque a Bíblia diz que o motivo de Jacó amar mais a José tinha um motivo, era filho da sua velhice. Então, por conta disso, a Bíblia diz que os outros 10, tirando Benjamim, os outros 10 odiaram. O ódio entra de novo no projeto. Ei. Os irmãos de José odiavam José. Você não vê o contrário, José odiando. Você vê Esaú odiando Jacó. Você não vê Jacó odiando Esaú. O coração quebrantado era de José. Os outros se encheram de ódio. Aí Deus vai dar o sonho a quem? Pela lógica, era Rubem, o primogênito. Aí Deus vai no de 17 anos e lhe dá o sonho, vai ser você. O sonho só aumentou o ódio, mas a base do ódio era o amor do pai. Então olha para quem está ao teu lado e diz, se o meu pai me ama mais, se preocupa não. Ainda hoje eu encontro pessoas que questionam, dizem, eu não entendo porque Deus foi fazer isso com você.
Você não tem aderente, não tem parente no ministério. Você é pobre, você é preto, era analfabeto, e Deus foi te levar para o mundo com esta unção para pregar o evangelho. Eu olhei, eu disse: fique com raiva não, se ele gosta de mim, não tenho culpa. Eu vejo que o ódio vem ao projeto. Nós estamos falando de um projeto, o nosso projeto de missões, de onde nós somos frutos. É uma conferência, é uma conscientização. Aí José vai saber notícia dos seus 10 irmãos. Veja que ele vai inocente, ele vai com o coração aberto, preocupado, encontra um homem: o senhor pode me dar notícia dos meus irmãos? Papai está preocupado com eles. Mas quando eles o enxergam, o ódio prevalece. E o ódio predomina. E aí os irmãos já sabem a história. Ele é vendido, esquecido, fazem um culto de cerimônia fúnebre para acabar a sua história. Moisés, a Bíblia diz que posterior Deus falava com Moisés como falava com um amigo, mas com José você não vê Deus falando com ele. 13 anos de sofrimento. E você não vê uma frase de uma reclamação de José, biblicamente falando. Um estudo da Universidade de Harvard, ele diz que das 24 horas que o dia tem, só precisa 30 minutos de reclamação da nossa parte, já é o suficiente para 1/3 dos nossos neurônios serem queimados. Imagina quem reclama mais de meia hora. Nunca vai ter alegria, sempre vai estar frustrado. Ele passa 13 anos, agora olha o que é que Deus faz com o coração quebrantado. Deus joga ele no Egito, com o objetivo de quê? Preservar o projeto. Até aqui o ódio predominava. Se você olhar geograficamente o Egito, seria impossível. Na época era o top do mundo. Mas geograficamente 96% do território do Egito é deserto. Não tinha como, na ótica humana, se não fosse por um projeto de investimento de Deus, dar certo. De todo o território, 96% do Egito é deserto. 4% sobra. Desses 4%, 2% é populacional. Só sobra 2% para o cultivo. Então, na ótica humana, seria impossível. Tendo em vista que os egípcios só cultivavam 3 meses no ano. Quando a enxurrada vinha no mês de julho, eles aproveitavam a enxurrada e cultivavam. Quem cultivou, cultivou. Então eram mais 9 meses sem cultivo. 5 classes predominantes: faraó, príncipes, sacerdotes, militares e comerciantes. 20%, 80% vivia do cultivo. Então eram 9 meses de inércia, esperando a próxima enxurrada. Aí o que é que Deus faz? José chega na história e é reconhecido como um homem aonde habitava o Espírito de Deus. O segredo é o coração. O segredo é o amor. Quando ninguém sabia, ele descobre. Visita todas as cidades e percebe que o segredo estava no delta do Nilo.
Então agora ele aproveita as águas da enxurrada. Vem em julho, vem. Então antes dela vir, vamos cavar depressões. Vamos usar o nosso cisterna, vamos fazer tanques. Porque quando a enxurrada vir, nós vamos aproveitar o extra. A enxurrada vinha, cultivavam. Quando a enxurrada ia embora, as águas estavam acumuladas e o povo cultivava todo ano. Aí Deus faz isso, sustentar o mundo e sustentar o projeto missionário. Deus não depende do agir e da precipitação do homem. Ele é Deus. Com 2% ele sustenta o mundo todo. Leva José ao ápice, o segundo homem mais importante do mundo naquela época. Aí agora vem. Ele poderia esquecer. Já fizeram uma reunião fúnebre, para que mais lembrar de mim? Ele estava no lugar que qualquer um de nós queria estar. Tirando a mulher, a casa de Faraó, o resto ele mandava. Os irmãos vêm e ele reconhece. Quando os irmãos vêm que ele reconhece, aflora, somos seres humanos. Ele lembra de tudo o que sofreu. Ele poderia desprezar, mas o ódio estava prestes a ser destruído. O amor estava entrando em evidência. Ele preserva os sustentam já daqui. E aí, em vez de abandonar, ele traz tudinho para perto, resumindo. Quando ele traz tudinho para perto, a melhor terra. Meu papai, meus irmãos. Até hoje, o mês passado eu estive lá no Egito. E um arqueólogo se tornou-se meu amigo, Gabala. Ele dizia, Bento, até hoje, o melhor frango, o melhor ovo, a melhor carne vem de lá, da região, a cidade de José. Agora vai tudo bem. Capítulo 48 do Gênesis, a notícia chega. Teu pai está doente. Ele já tinha tido 2 filhos, Manassés e Efraim. Veja que José, ele não faz distinção. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Ele iguala os filhos. Ele sabe que Jacó ia morrer. E legalmente, juridicamente, digamos assim, o direito da maior bênção era de Manassés, primogênito. A Bíblia diz no capítulo 48, quando ele sabe que Jacó estava doente, ele pega e vai visitar o pai e disser a Jacó, José está vindo. Ele era tão respeitado que o pai doente se esforça e senta na beira da cama. E quando José chega, em síntese, ele diz, pai. Jacó diz, oh meu filho, quem são esses que vieram com você? São os meus filhos, pai. Eu trouxe para o senhor abençoar. Qual deles? Os 2, pai. Os 2. Aí Jacó diz, está certo, mas eles são meus. Os que nasceram depois daqui são teus. Quando Jacó vai abençoar, ele cruza as mãos. Ele tira o direito de Manassés e passa para Efraim. Mas ele não descarta Manassés, ele também abençoa. Aí você vai entender que Manassés tinha direito de se revoltar. Mas José gerou amor neles. Você não vê dizendo que Manassés odiou Efraim. A partir daqui começa a unidade, era meio a meio. A partir daqui o de um era de outro e o do outro era de um. No ódio não penetra a unidade e o amor começa a prevalecer dentro do projeto. Morre José, morre os seus todos irmãos, e geram-se as tribos. Olha a individualidade, olha a diferença. Veja as 12 tribos de Israel, quem são? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon.
Me ajude. Gade, Assé, Isacar, Dan, Naftali. 10 tribos. Quem forma a 11ª tribo? Não está o nome José. É meio a meio. A meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim. Tem ninguém melhor não, filho, nesse projeto. Olha para quem está ao teu lado e diga: é meio a meio, filho. Pode o homem escolher aqui, mas lá em cima não, é meio a meio, é tudo igual. Não se meta besta, é meio a meio. Efraim cresce. Efraim, pelas bênçãos de Jacó, se torna grande. Com a divisão, veja aqui, a divisão vem mais uma vez, pelo erro de Salomão. Mas o que eu acho lindo, pastor Reuel, é que Deus não despreza a história. Quando Salomão se ensoberbece e esquece do amor, oprimindo os do norte, um reino só, com imposto para manter a luxúria, perdeu a sensibilidade. Aí Deus diz: eu vou dividir, vou rasgar o reino da mão dele. Mas por amor. A história também fala. A Davi. A gente costuma esquecer da história. Eu costumo dizer que a gente desiste muito fácil um do outro. A gente prega, a gente ensina, a gente canta, a gente senta junto. Mas o primeiro erro que uma pessoa comete é rasga a credencial, tira do conjunto, exclui. Não é assim, tem uma história primeiro. Você vai ver tanto, se você ler 2 Reis, capítulo 9, versículo 34. O livro dos Reis mostra Jezabel como uma das piores mulheres comportamental da Bíblia. Uma das maiores inimigas dos filhos de Deus. Mas quando ela morreu, Jeú deu ordem: vão e olhai pelaquela maldita e a enterre, porque ela é filha de rei. Ou seja, tem uma história, mesmo sendo má, mas a história foi considerada. Então a história também fala. Diga para quem está ao seu lado, diga para ele: descansa. Porque se depender de mim, a tua história nunca vai ser esquecida. Isso é muito sério. O reino é dividido: sul, norte. Sul, Judá, por Davi, por Judá. Norte, Efraim, por José. Você não vê Manassés. Efraim cresce com 10 tribos. Cresceu tanto que se corrompeu. Efraim, tribo. Quando Efraim se corrompe, aí Deus usa Jeremias, capítulo 8, versículo 32. E Jeremias diz que Deus está de luto pela corrupção que veio. Olha o que é que Deus diz: porque o meu povo se corrompeu. Porventura não havia um bálsamo, e não havia médico, e não tinha cura em Gileade. E quem é Gileade? Manassés. Efraim cresceu, mas o segredo estava em Manassés. Então profetiza comigo, é consciência. Diga para quem está ao seu lado: você pode crescer, cresça, mas vai precisar de mim, filho. Porque o projeto é unido, o projeto só funciona na unidade. Não adianta, porque a gente discute tanto com o outro. Por conta da corrupção, o norte, Efraim, é levado para a Síria como um escravo de novo. Judá é levado para a Babilônia, que agora já estão lá separados, foram divididos. O cativeiro levou os divididos.
a ponto que quem olhava dizia: o projeto acabou. Deus desistiu de missões, de resgatar os perdidos. Aí Deus disse: eu vou recomeçar. Mas para recomeçar, primeiro eu vou ter que unir. Capítulo 37, versículo 15 de Ezequiel. Aí Deus diz: Ezequiel, corta um pedaço de madeira e escreve com letras grandes: Efraim, por José e toda a casa de Israel. Corta outro pedaço de madeira e escreve: Judá, por Judá e toda a casa de Judá. E quando você escrever, junta os dois pedaços de madeiras nas tuas mãos. E agora começa a andar dentro do cativeiro com esses dois pedaços de madeira unidos no outro. Agora imagina o profeta andando com madeira unida aí no outro. Aí Deus disse: quando o povo perguntar o que significa isso, você vai dizer: assim diz o Senhor, a partir de hoje não haverá mais divisão. Tanto Efraim como José vai ser um nas minhas mãos. É uma madeira só. Vai ser uma madeira só. Vai ser um só. Para recomeçar, para funcionar, tem que ter unidade. Não se meta besta, filho. É pela cruz, é uma madeira só. Você pode pregar bonito, pode cantar bonito, é uma madeira só. Você pode estar numa missão com 10 crentes, pode estar com 1000, é uma madeira só. Só funciona se for unido. Eles não voltam divididos, eles voltam unidos. Característica dos enviados: unidade, amor. O tempo passa. Israel não convenceu. Você lembra? Aqui tem os meus amigos, pastor Alessandro e outros, somos nordestinos. E eu vivi um período, na minha adolescência, que o meu pai batia em mim com galho de goiabeira. O galho de goiabeira tem a ponta fina e o terrível não se quebra. Quando a gente fazia raiva, ele batia, colocava água de sal. Mas chegava um dia que ele estava tanto com raiva da gente, que ele dizia: se eu pegar ele, eu vou matar. Então eu vou me trancar para não matar ele. Israel fez tanta raiva, que Deus disse: eu vou me calar. Não vou mandar mais ninguém. Não vou usar profetas. Não vou dar visão, vou deixar eles viver como eles querem. 400 anos. E você vai ver que nesses 400 anos, cerca de 60 anos antes de Cristo, cada um puxava para o lado. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, todos formados por sacerdotes, grupos religiosos, homens que conheciam a história, homens que conheciam a lei, o projeto. Mas veio o interesse político, veio o interesse financeiro, e o amor foi embora. A base da lei é o amor. Senhor, quais são os maiores mandamentos? Ama, amor. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Aí está fundamentada a lei. Mas os interesses convencionais, os interesses partidários, políticos, financeiros, religiosos, cada um puxava para um lado. E em vez de abrir o caminho para o povo entrar e se chegar a Deus, dificultavam pelos escribas, os teólogos, que expunham os seus conhecimentos, que falava bonito, mas em vez de pregar simplicidade,
vinha o sufismo, as interpretações complicadas, as proibições 39 do dia de sábado, as 248, as 613 observações, em vez deles facilitar para interessar, para agradar a cúpula corrompida, eles fechavam. Aí havia divisão para todos os lados. E o projeto travado. Aí a Bíblia diz que Deus quebra o silêncio. E como Ele quebra, dando o seu melhor pelo projeto. A Bíblia diz que Ele enviou o seu próprio Filho para unir Israel. Veio para os que eram seus. Mas os seus não receberam. Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Olha o que Paulo diz, que por conta disso, capítulo 10 dos Romanos, Paulo diz que os judeus, os israelitas, rejeitaram a justiça de Deus, mesmo tendo quem pregasse, mas eles não deram ouvido. Aí no versículo 25 do capítulo 11 aos Romanos, Paulo disse: eu tenho um segredo para dizer a vocês, gentios. É que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrarem. Deus não abre mão do projeto, já que Israel não quis aceitar. Aí ele diz: eu vou endurecer o coração deles e vou usar os gentios. Eles vão entrar, e enquanto a plenitude deles, o arrebatamento não vir, Israel vai estar endurecido, o projeto vai estar na mão deles. Aí vem Jesus, olha, em Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Isso fala de que eu criei 40, 50 galinhas no meu quintal. Eu posso falar com propriedade. Quando a galinha abre as asas e 10, não sei como ela faz isso, 10, 15 pintinhos entra debaixo, ela fecha. E quando ela fecha, acabou, filho. Tem para ninguém. Você está protegido, está unido, é uma unidade só. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e você não quis, ele chorou. Você quer ver uma diferença, um contexto de unidade? Quem já comeu purê de batata aqui? Quem já fez purê de batata? Todas as batatas são iguais? Tem umas maiores, tem umas menores, tem umas perfeitas, tem umas imperfeitas. Mas quando o purê está na mesa, você não sabe o papel de cada um, é tudo igual. Você não sabe quem era perfeito, quem era imperfeito, quem não tinha. Não, é tudo só. É muito sério. O projeto foi entregue aos gentios. Aí Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, ele diz que pela cruz não há mais diferença. Pela cruz toda a inimizade foi quebrada, todo o ódio foi vencido. Aí Jesus vem, e quando Jesus vem, vai ensinar os seus discípulos. A porta do inferno não prevalecerá. Veja, no original, a porta do inferno não vai resistir. Então não é o inferno que vem, é o projeto igreja que vai. E o inferno não vai aguentar, como não tem aguentado. Capítulo 13 de João. Jesus está na última ceia, praticamente as últimas reuniões.
Aí Jesus, pastor Real, diz uma coisa, que como nós hoje, seres humanos, esquecemos muito. Ele diz: amai uns aos outros, como eu amei vocês. Olha o que é que ele diz: o mundo, as almas, os perdidos, só vão saber se vocês são meus discípulos, se vocês amaram um ao outro. Ele não disse se pregar bonito, se pregar mais, se cantar mais, se dirigir a maior convenção, se dirigir, não. O segredo é não amar. O mundo, as almas só vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amaram um ao outro. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, ele relata o que acontecia com as pessoas na igreja primitiva. A unanimidade era tão grande que Tertuliano diz que as pessoas de fora gritavam: vedes como eles amam um ao outro. Eles se amam tanto que estão prontos para dar a vida um pelo outro. E a Bíblia diz que por isso a igreja crescia e todos os dias as pessoas aceitavam Jesus. Então por que a gente briga tanto? Para que a gente discute tanto sobre cargo, sobre posição? Porque em vez de abrir o evangelho, está se fechando pelos interesses partidários, políticos, religiosos e financeiros. É o amor, não tem diferença. É o amor, é a unidade, filho. Porque o amor prevalece, porque o amor não ensoberbece, o amor não tem ciúme, o amor não deixa para trás, o amor não despreza, o amor suporta tudo, é o amor. Aí vem Paulo e diz: você pode falar a língua de anjo, filho. Você pode usar a melhor gravata, vou parafrasear. Você pode ser o bambambam da cidade. Você pode pregar de fogo cair. Mas se não tiver amor, filho, vai chegar lá não. Veja que Jesus pagou o ápice da aliança. O ápice da aliança era quando tinha o pão e o vinho. Queria dizer, o maior dizia: eu vou dar a minha vida por você. E aqueles que submetiam dizia: e a vida que eu tenho não é mais minha, mas vai ser sua. Ou seja, era a carne e unha unia-se. Por isso que Jesus disse: quem não beber do meu sangue nem comer da minha carne não tem parte comigo. É um só, é uma madeira só. Pode ser o que for. O projeto só anda se tiver amor. O projeto só vai que tiver amor. E não é principalmente o amor lá fora, é um com o outro. É aqui dentro que o negócio começa. E não é opcional, é mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Então, se você está com ódio, filho, está com rixa, está com despeita, quebra isso hoje. Escolhidos, a característica principal dos escolhidos é o amor. Veja que os maiores personagens venceram pelo amor. O ódio foi: ficai com raiva, irai-vos, mas cuidado, não deixe o sol declinar com vocês com raiva. Reconcilia. Pode fazer congresso, conferência, isso, conscientização. Isso é tão sério que no capítulo 5, salvo engano, de Mateus 24, Jesus diz: olha, faz o seguinte: se você for trazer uma oferta para o altar e lembrar-te
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, oferta não. Vou receber não. Pode ser um envelopezinho, um pix daquele. Recebo não. Vai primeiro reconciliar-te com ele. E depois vem. Aí Paulo escreve aos Colossenses 3,13. Olha o que é que ele diz. Suportai uns aos outros. A palavra suportar, no original, é muito simples. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo, pastor, me permita. Exemplo. O porta-copo vai cair. Está declinando. Ele vai se espedaçar. Mas ele não vai mais. Porque eu estou suportando ele, eu estou escorando, é um suporte. Se tu vê que o teu irmão está caindo, diz a ele, o meu ombro está aqui, filho. Suportar não é entender, suportar é fazer uma escora. É um suporte. Eu plantei 4 pés de mamãos no meu quintal. 3 cresceram ereto. Mais um declinou. Ambos colocaram frutos. Só que os que estavam de pé continuaram firmes. Mas o fruto do que estava caindo era mais pequeno. E cada vez mais ele se inclinava. Vai quebrar. Eu peguei um pedaço de madeira, fiz um X. Escorei, suportei. Já comi fruto dele também. Então diga para quem está ao seu lado, se for íntimo, diga, independe do que acontecer, eu não vou me esquecer da tua história. E pode contar comigo, porque o projeto só funciona se tiver amor e unidade. O dinheiro é bom para manter, mas o segredo é o amor. Isaú rodeava Jacó. Os irmãos de José rodeavam José. Mas você não vê na Bíblia que Manassés odiava Efraim. O Novo Testamento começa para nós que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a principal característica dos enviados é amar. Podemos rodar num pé só, podemos pular. Por isso eu não vim pregar num culto de discípulo de oração nem jovem, vim pregar numa conferência. Então falar línguas estranhas, pregar, pular, eu gosto e gosto muito, independe. Mas se não tiver amor é só barulho. Se não tiver amor, é só um cantor da música popular brasileira. Se não tiver amor, se não tiver esta unção que produz o amor, é mais um político que fala bonito na tribuna. Mas é o amor e a unção que faz a diferença de um analfabeto, de um leigo, transformar uma cidade. Então fica de pé, por favor. E se você puder e quiser, interaja comigo. Dá uma olhada para esse irmão, para essa irmã que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Juliano, por favor, me ajuda aqui.
Se você puder, se quiser, já está liberado. As nossas máscaras já caíram. Então olha para quem está ao teu lado assim, ó. Vira para ele assim, ó. Como eu estou, frente a frente. Se você puder e tiver intimidade e amor, olha para ele, olha para ela e diz: estou nem aí. Quero nem saber como você começou a conferência. Quero saber como vai sair dela. Diga: eu vou sair amando-te mais em Cristo Jesus. Diga: eu vou sair daqui renovado. Diga: me faz um favor. Se tu encontrou alguém que pensava que eu não tinha mais amor, que eu estava frio e ia desistir, dá um recado a ele: agora é que eu vou amar quem me odeia. Abraça ele, abraça ela. Empresta esse ombro a ele. Empresta esse ombro a ela. Muitas vezes a gente chega no culto rasgado por dentro e não encontramos um ombro para escorar. Conferência é isso aqui. A gente veio aqui para ser sarado, para desabafar. É um só, é uma madeira só. Então abraça ele por um minuto. Diz para ela, diz para ele: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu faço parte desse projeto. Você chega no capítulo 50. Você não vai conhecer quem era José sem o capítulo 50. Não precisa nem convite, gente, quando Jesus está. Que Deus te abençoe, filho. Quando você chega no capítulo 50, você vai conhecer quem era José. Veja que o texto que a gente leu e o seu contexto é muito sério. O tempo passou. Quando Jacó morreu, a ficha dos irmãos cai. E eles dizem: agora a boca vai esquentar. E José vai descarregar o ódio que a gente causou nele. Aí mandaram mensageiros com uma petição que Jacó não fez, porque se Jacó fizesse, tinha falado no capítulo 48 com José. Mandaram dizer: José, papai antes de morrer mandou um recado para você: perdoa o nosso erro que fizemos contra ti. Quando José ouviu, chorou. Aí eles foram pessoalmente e agora frente a frente disseram: perdoa, a gente te odiou tanto. Aí José diz: é verdade, vocês foram cruéis comigo, mas Deus transformou em bênção. Fiquem tranquilos, porque eu sei que Deus me trouxe aqui na frente para salvar vidas, e muitas vidas. E fiquem, durmam tranquilo, que eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos vossos filhos, vou cuidar das vossas mulheres. Enquanto eu viver, eu cuido de vocês. Isso é característica dos escolhidos. Então, só para chatear, olha para quem está ao teu lado e diga: fica tranquilo. Enquanto eu viver, eu não vou te odiar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu estou aqui para te escorar. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está a segunda vida? Você está aqui. Cadê você? Cadê você? Mas pastor, eu fui rejeitado. Fizeram isso comigo.
Mas pastor, ninguém acredita em mim. Fizeram isso comigo. Mas hoje quem me rejeitou são meus amigos. Quem me desprezou me beija, me abraça. Então cadê você que foi rejeitado e desistiu? A primeira vida está aqui, cadê a segunda vida? Venha filho, venha filha, cadê você? Venha. É hora de recomeçar, cadê você? Cadê a segunda vida? Cadê você? Ajuda aí, igreja, ajuda. Eu quero, curve as vossas cabeças, por favor. Soberano e eterno Pai, eu te louvo por não ter desistido de nós. Nós não merecíamos, Deus, mas o teu amor nos alcançou. Renova esse amor no meu coração, na tua igreja. Renova-me, começa por mim, Senhor. Que eu possa amar o meu irmão cada vez mais. E que o mundo veja o meu relacionamento com ele. E que almas venham se converter. Eu lembro dos nossos pais. Os nossos pais não falavam bonito. Os nossos pais não pregavam bonito. Os nossos pais não tinham dinheiro, mas tinham amor. E até nos louvores as almas vinham. Hoje nós crescemos, Pai. Hoje nós temos dinheiro. Hoje nós temos moradas bonitas. Mas muitas vezes esquecemos desse amor. Esquecemos que o projeto é fundamentado no amor. Então renova a tua igreja, Senhor. Nós estamos numa conferência. Renova a tua serva. Que aquele e aquela que tem algum resquício com o seu irmão, que esta palavra venha a levá-lo à reconciliação. Porque o projeto só funciona com reconciliação. Toque nele agora, toque nela agora. Aonde eles estiverem, coloca mais amor no nosso coração, porque mandamento não é opção, mandamento não é opção. Toca nos missionários aonde eles estiverem, naqueles que estão pela internet, naqueles que estão no celular, na televisão e um tablet, se eles sejam tocados por este amor, e que nós, como tua igreja, nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura esta vida, Senhor. Toma ela nas tuas mãos. Faça dela um instrumento vivo, para que através dela muitas outras almas venham te reconhecer como o Senhor das suas vidas. Transforme-lhe cada dia e devolva os seus sonhos e os seus projetos, em nome de Jesus. E a igreja diz... Expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste a mim, carinho, graça e amor eterno. Por isso quero louvar-te E dizer o quanto eu te amo, pois é digno de toda glória, é digno de todo louvor. Não sei por que me amaste, de misericórdia tu me tivestes, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Te dou todo louvor.
defesa. Sou e forte, amigo em todo tempo. Onipotente, onipresente, esse em breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo, santo é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo é triunfante, curador e libertador, escudo e defesa. Sou e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, em quem breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo, santo é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, Vitorioso, vencedor em tudo é triunfante, curador e libertador, escudo e defesa. dor e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, em quem em breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo.